de história? Sim, isso é um canal de história. Pode não parecer, mas é um canal de história. E hoje nós vamos abordar o seguinte tema. Primeiro, reinado. Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação, né? Recapitular a última aula que eu dei neste canal sobre Brasil. Nós estávamos falando sobre chegada da família real. Napoleão deu um pé na bunda dos portugueses. Mentira, os portugueses desobedeceram o famoso bloqueio continental e aí a família real veio fugida, segundo alguns, né? Eu costumo dizer que eles estrategicamente vieram para o Brasil, eles não saíram fugidos não, para mim ali teve muito mais do que uma fuga. Eu acho que estrategicamente o Dom João VI já queria vir para cá. Tá, beleza, Dom João VI vem para o Brasil, se estabelece aqui com a sua família, começa a criar o seu filho Dom Pedro I, e aí no meio de muitas batalhas e brigas para que o Brasil se tornasse independente, como nós vimos, ele se torna independente, o Dom João VI é meio que convocado, né? Ele é chamado para retornar para sua terra, para Portugal, e ele volta para Portugal. E aí deixa aqui, governando o Brasil como príncipe regente, Dom Pedro I. Dom Pedro I ainda não era o rei, ele era o príncipe regente porque o seu pai ainda era vivo. E aí, agora nós passamos pelos 9 de janeiro, que foi o dia do fico. Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, porque o Dom Pedro também foi convocado. Fizeram uma pressãozinha para ele voltar para Portugal, mas ele disse, não, aqui eu estou reinando soberano, absoluto, sem o meu pai para me dar ordens. É tipo quando você fica sozinho em casa, sabe? Então, mais ou menos isso. Seus pais saem, você fica sozinho, você fala, opa, vou comer pizza, pipoca, sorvete, vou reinar absoluto, vou ver minha Netflix, sem ninguém me perturbar. E aí o Dom Pedro meio que estava mais ou menos em casa sozinho, sem os pais. Mentira, sem o pai, a mãe ficou. E aí o Dom Pedro I começa a crescer intelectualmente, amadurecer, né? Se casa com a dona Leopoldina, que é quem ajuda, inclusive ele, na questão do 7 de setembro. Vocês acham que o 7 de setembro foi articulado só pelos homens? Não, teve a importância de uma mulher aí, dona Leopoldina, que aliás era sobrinha lá da Maria Antonieta, tá? Não se esqueçam disso, da Áustria, é a que perdeu a cabeça. Então vamos continuar aqui, seguindo aí o ritmo da aula. O Dom João VI voltou, o Dom Pedro I ficou, né? Como eu falei, dia do fico. E aí nós vamos ter uma questão muito importante. Como 7 de setembro, em 1822, né? O Brasil se torna, de fato, um país independente da sua coroa, que é Portugal. E quando o Brasil se torna um país independente, entende-se que, se eu sou independente, né? Deixa eu dar uma palhinha aqui para vocês. Suponhamos que eu, professora Roberta, more na casa dos meus pais. E aí, eu trabalho, ganho meu dinheirinho, tenho meu cash money. Ou seja, eu não preciso pedir dinheiro para o meu pai e para minha mãe, vocês estão entendendo isso? Mas eu moro na casa dos meus pais. Eu sou totalmente independente? Não, porque se eu moro na casa dos meus pais, tenho meu dinheiro, né? Tenho ali meu dinheirinho. Eu uso a luz do meu pai, a comida que ele paga, tudo que ele investe na casa, eu usufruo. Logo, eu não sou totalmente independente, a não ser que eu tenha a minha casa, o meu cantinho, pague as minhas contas, e aí sim eu posso dizer, eu sou independente do meu pai e da minha mãe. Era a mesma coisa que rolava ali com o Dom Pedro, com o Brasil, Dom Pedro I e a coroa portuguesa. O Brasil, ele se torna independente no papel, tá? No papel. Só que os laços com Portugal ainda vão ser muito estreitos.
e o dinheiro que vinha da corte portuguesa vai começar a minguar, mas vai continuar a cair, vai continuar a vir, vai continuar a entrar. Isso, gente, não é ser independente. A independência aconteceu, ela foi um fato histórico, tá aí nos livros, ninguém questiona, mas nós vamos ter as guerras pós-independência. E o Brasil, que é conhecido como Brasil de tantas guerras pré-independência, guerras nativistas, as guerras internas aqui, nós vimos algumas já em outras aulas, passa a ter uma característica agora muito importante. Nós vamos ter início do nosso primeiro reinado. O que vai acontecer? O Dom Pedro I vai se tornar o rei, imperador do Brasil. Sim, o que vai acontecer para ele se tornar imperador do Brasil? Você quer conhecer um pouco mais dessa história? Acompanha esse canal, acompanha essa aula, que tem muita coisa ainda para contar para vocês. Por quê? Eu só posso ser herdeiro se alguém morrer. Dom João VI volta para Portugal para resolver problemas da corte portuguesa, tá? E aí ele deixa seu filho Dom Pedro I, que já tinha uma certa idade e podia governar o Brasil. Porém, ele fica como príncipe regente. E aí, o Dom Pedro I vai falar assim: olha, o negócio é o seguinte, eu vou ficar como príncipe regente coisa nenhuma. Eu quero ser o imperador do Brasil, eu não quero mais receber ordens de Portugal. E aí a independência é proclamada antes, né? Enquanto seu pai está lá em Portugal, a independência é proclamada dentro dos seguintes modos. O Brasil é convocado a pagar, além dos impostos que pagava, pagar mais imposto e ainda ser dever obediência à corte portuguesa. Aí o Dom Pedro I vai achar isso uma injustiça muito grande e vai haver ali um problema familiar entre pai e filho, né? Dom Pedro I com o Dom João VI. E aí o Dom João VI em 1826, lá em 1826 que ele vai morrer. Só que antes disso, o Dom Pedro I, o que ele faz? Se proclama o imperador do Brasil. Aí nós temos o período imperial. Então não precisou o Dom João VI morrer, bastou ele sair do Brasil. Deixou o trono vago, o filho foi, ó, pum, é meu. E foi tocando o Brasil no período imperial. Uma outra coisa que nós não podemos esquecer também é que durante o período imperial existe a questão da identidade nacional. Você sabe o que significa isso? Identidade nacional? Então vamos lá. Identidade nacional é quando eu me reconheço parte daquela sociedade, daquele lugar e daquela nação. Por exemplo, vou mostrar um quadro aqui para vocês. Quando eu olho para isso daqui, eu tenho alguma ligação, alguma identidade nacional com algo, alguma coisa daqui? Não, nenhuma. Por quê? Porque isso aqui eu estou caracterizando a Inglaterra. E eu não fui colonizada por ingleses, eu fui colonizada por portugueses. Então, a minha identidade nacional não tem nada a ver com isso aqui. Agora, um britânico, um inglês, ao olhar para essas referências aqui, ele se identifica na hora. Ele sabe. A gente também, porque a gente aprende, né? Que é o Big Ben, que é o ônibus de 2 andares, tem a famosa ponte, a abadia, né? Que é a igreja lá da rainha e tal, né? Ele olha e ele se identifica com aquilo, ele se sente parte daquilo. Eu não, eu vou olhar, eu vou, caramba, que legal, vou fazer turismo. É isso. Eu não me sinto parte daquilo ali. Agora, quando eu olho para as cores da bandeira brasileira, quando eu olho para a geografia do nosso Brasil, quando eu olho para a história do nosso país, e eu me insiro, eu me vejo inserida nesse contexto, desde ali da mistura dos povos, e eu me entendo como brasileira, né? Aí sim eu estou falando de identidade nacional, tá bom? E uma coisa muito importante que nós vamos aprender sobre identidade nacional é
como o negro e o indígena era visto no Brasil imperial. Vocês têm ideia? Primeiro que eles não eram vistos, eles não eram enxergados. Principalmente o negro, porque o indígena no Brasil imperial, ele vai dar um jeito de, mata dentro os que sobraram, né? Mata dentro e vamos viver como nós vivíamos antes da chegada do homem europeu. E aí o negro, ele tinha opção? Não, ele não tinha opção, porque ele vem para cá escravizado como uma mercadoria e ele é visto como um objeto. E aí nós vamos ter a questão da construção da identidade do nosso Brasil através do olhar de alguns pintores que vão retratar o cotidiano das famílias burguesas, ricas, com dinheiro, reais, né? A família real, e como que o negro ele vivia nas dependências ali dentro das casas grandes, ou até mesmo dentro, né, ali das senzalas, no lavoro, no trabalho da terra, agrícola. E aí nós vamos ver como que o negro vai ser retratado. Para isso, eu preciso que vocês prestem atenção nas imagens que vão vir a seguir. Viram aí as imagens? Então, essa é a imagem que sempre nos é mostrada nos livros de história, né? De história, os nossos livros didáticos. Essas pinturas, elas vão ser retratadas durante muito tempo, durante muitos anos, ao longo da história, contando uma parte da nossa história. É óbvio que a escravidão no Brasil, ela é vista como algo comum, né, nesse período que nós estamos estudando, tanto que o Brasil é o último país a abolir a escravidão, tá? Uma outra coisa que eu gostaria que vocês não deixassem de prestar atenção, que vai vir agora a seguir, que é a questão, né, da divisão entre primeiro Brasil Imperial, período regencial e segundo reinado, em forma de linha do tempo dividida em 3 fases, tá bom? E aí eu deixo para vocês a seguinte questão: faça uma pesquisa sobre o que é identidade nacional. Depois me conta o que você entendeu sobre identidade nacional. Então tá, vamos observar aqui, linha do tempo, primeiro reinado Brasil, né? Aqui nós temos uma fotografia, uma pintura, né? Do Dom Pedro I. E aí aqui, 1821, entre, né, em 1821 a 1823. Nesse espaço nós temos o ano de 1822, onde foi proclamada a nossa independência, né? Porém, o Brasil ainda tinha laços muito estreitos com Portugal. Então, o primeiro reinado, né, com Dom Pedro I, vai de 1800, vamos colocar aí 21, começa na verdade em 1822, com a proclamação da independência, e vai até o ano de 1830, ali 1831, tá bom? Aí agora uma divisão bem simples para a gente poder entender, ó. Brasil Império começa em 1822, o primeiro reinado, vai até 1831. Passa para o período regencial de 1831 a 1840. E aí nós temos início, segundo reinado, que vai de 1840 até 1889. Prestem muita atenção na data de 1822, que é o ano da nossa independência, e na data de 1889, que vai ser o ano da proclamação da República. Tem diferença, tá? O Brasil passa, ele deixa de ser um império, uma monarquia,
imperial e passa a ser uma república, mas isso é assunto para uma próxima aula. Aí aqui dentro do período imperial, nessa outra linha do tempo, nós temos de 1822 até 1831 os seguintes conceitos e características: a Constituição de 1824, a Confederação do Equador, que nós ainda vamos ver, Guerra da Cisplatina e abdicação. O que vai ser a abdicação? Dom Pedro I, ele vai abdicar do trono aqui no Brasil em favor, né, do seu filho, Dom Pedro II, que ainda era uma criança de 5 anos. Aí o Dom Pedro I volta para Portugal, tá? E aí nós vamos ter de 1831 a 1840 as regências, o período chamado período regencial, onde nós temos o avanço liberal, formação de alguns partidos, né? E regresso de conservadorismo, né? Os conservadores vão tentar, como eu falei, fazer com que o Brasil se torne uma monarquia absolutista, já que o rei, né, o imperador, voltou para Portugal e deixou apenas o seu herdeiro aqui de 5 anos sobre a regência, né? Ele vai passar por 2 tipos de regência: a regência trina provisória e a regência trina permanente. Nós vamos ver também com muita calma. Já no segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, nós vamos ter a formação aqui do Vale do Café, Vale do Paraíba, que vai começar ali pelo Oeste Paulista e vai pegar a nossa região aqui também, Volta Redonda, né, dentro do estado do Rio de Janeiro, está dentro do Vale do Café também. Aí nós vamos ter algumas revoltas no segundo reinado e vamos ter várias no período regencial, vamos ver à parte, tá bom? Foquem nessas linhas do tempo que eu coloquei para vocês, tá bom? E anotem em seus cadernos, façam a linha do tempo de vocês. Isso é muito bom para memorizar e saber se localizar dentro da história, tá ok?